Agora, isto que estou dizendo esta manhã é sobre armazenar alimento. Armazenando alimento para que vocês tenham o que comer, para que tenham com que se banquetear. Recebam o alimento em suas fitas. Sentem-se no frescor da sala. Talvez quando eu estiver bem distante, vocês ainda se lembrem que estas coisas são a verdade. Sentem-se em sua sala e escutem. Entenderam? E isto é alimento, armazenado no celeiro. Mensagem: a maior batalha já pelejada. Evening, my precious friends. Deu-lhes o poder de serem feitos descendentes de Deus. Eles têm muita coisa manufaturada, muita fé falsificada. Afora se iam muitas vezes e atuavam como se tivessem o Espírito Santo e diziam algo que não era falar em línguas. Suas vidas provaram o que era isso. Mas tem havido um artigo genuíno, operando de modo inalterado o tempo todo. Bem, por que não lançaria o diabo má companhia, isca para corvo? Seguramente que ele o faria para tentar impedir. Ele lançou a mesma coisa na santidade. Ele lançou a mesma coisa nos metodistas. Ele lançou a mesma coisa no dia de Lutero. Ele está lançando a mesma coisa hoje. E sob o poder de dons, de cura divina e discernimentos, ele está lançando a mesma coisa. Mas que significaria um espantalho para você? Se você pudesse falar a língua dos pássaros, os pássaros dizem: quando eu vejo um espantalho, isso é sinal de refeição. As melhores maçãs que há estão bem ao redor de onde todos os porretes se encontram e os espantalhos estão dependurados. Isso mesmo. Mas você vê como esse espírito se moveu bem aqui em cima? E Jesus olhou e previu isso através daquela igreja católica saindo. Disse: a ninguém chameis pai, não useis de vãs repetições todas estas coisas. Saiu e disse: agora acautelai-vos, o anticristo será tão semelhante que enganará o próprio eleito, se possível. Olhe, irmão, quantas virgens foram se encontrar com o Senhor? 10. Todas eram virgens. Que significa santificar? Pura, santa, virgem. 10 delas eram virgens. 5 não tinham azeite em suas lâmpadas. 5 tinham azeite em suas lâmpadas. Estas 5 eram exatamente tão santas e virgens como estas eram. Mas o que o azeite representa na Bíblia, onde o tomamos na noite passada, na noite anterior? O Espírito Santo. Elas se limparam completamente e se sentaram lá, mas elas estavam com medo e se mantiveram afastadas da fonte que vertia o azeite. Veja, se organizaram e se estabeleceram. E lá estão elas, mornas. É para aí que a era da igreja se foi. Agora estamos chegando à marca de Deus. Tenho 30 minutos, o Senhor querendo. Agora quero que vocês se voltem comigo primeiro e descubram quão essencial essa marca de Deus é. Recordem o que a marca da besta é. Não comunismo. A marca da besta vem de Roma, em todo o mundo. Catolicismo, com protestantismo unido a ele, religião organizada. E eles vão unir as igrejas a tal ponto que toda a igreja terá que se submeter a essa coisa. Nossos interdenominacionais serão chutados para a linha lateral. Isso mesmo. Apocalipse, capítulo 9 agora. Leiamos com bastante atenção aqui por uns momentos, se Deus quiser, e vejamos o que disse ele em sua palavra. Agora, de Apocalipse e o versículo 4. Ouçam isto. E foi-lhes dito, quando eles viram as pragas sendo derramadas, que não fizessem dano à erva da terra, nem às árvores, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Quando as pragas estavam vindo, a única coisa que estava protegida eram aqueles que estavam selados fora no reino de Deus. Esta é a investigação de juízo, quando os homens, e se Deus me ajudar, daqui a alguns minutos vocês verão isto pela palavra do Senhor, que este é o tempo de selar o lugar. E aqueles que rejeitaram isto, nada resta senão punição eterna. E aqueles que rejeitam isto, nada resta senão punição eterna. Agora, passaremos ao Antigo Testamento. E passemos para cá, fazendo o favor, ao livro de Ezequiel. Fazendo favor, e leiamos um pouco em Ezequiel 9.
Agora, por meio da ajuda de Deus agora, possa Ele ajudar-nos. E aquietem-se agora para o ensino, somente durante os próximos 30 minutos, se Deus quiser. Isto é referente, vocês tomando nota disso, Ezequiel 9. Isto é o referente à primeira coisa que devíamos colocar em ordem agora. O que é o selo de Deus? Vocês não acham que isso seria essencial? A Bíblia é uma palavra boa o bastante para você? Agora eu sei que vocês têm isso, aqueles que dizem guardar o sábado, mas não existe nem um pouquinho de escritura para sustentar isso no Novo Testamento. Vamos descobrir o que é o selo de Deus, lógico. Abram em Efésios 4:30, 4:30 e 1:13. Anote isto. Efésios 4:30 diz: Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Agora, o que quer dizer selar? Selar é sinal de conclusão, está certo? Ora, você já viu um ferroviário carregando os vagões? Ele sai e acomoda um tanto aqui e um tanto aqui. O inspetor se aproxima, ele olha para dentro. Se isso está um pouco solto, balança? Não, eu não vou selar isto. Tem que arrancá-lo e fazer de novo. A seguir, ele tenta carregá-lo novamente. Faz isso errado. O inspetor se aproxima. Errado. Faça de novo. E isso é o que, por muito tempo, Deus tem feito com sua igreja. Você carrega e está indo para o céu. Está levando tudo com você. Seus jogos de cartas. Todas as outras coisas que você possa carregar para dentro da igreja, você está tentando levar isto com você. Deus simplesmente condena isto. Não está pronto para selar. Mas quando Deus vê um homem contrito, espírito quebrantado, sincero de coração junto ao altar, Deus fecha a porta do mundo para ele e o sela lá dentro pelo batismo do Espírito Santo. E isto dura até que Jesus venha. Não de um reavivamento ao outro, mas para o dia da vossa redenção, quando aquele vagão de carga, a porta é fechada e o selo do governo é posto nela, ela não mais pode ser aberta até que ele chegue ao seu destino final. E todo homem que é nascido de novo e selado dentro do reino de Deus não tem mais desejo do mundo até o dia em que Jesus Cristo o leva para o reino. Assim, se você está tendo problema e dizendo que tem o Espírito Santo, quer você pertença à Igreja Metodista, Igreja Batista, Igreja Pentecostal, quer você tenha gritado, falado em línguas, sido batizado para frente e para trás, aspergido, se você ainda está tendo esse tipo de problema, é melhor que você volte e confira a carga. Isso mesmo. Leva demasiado com você, está demasiadamente solto, balançando. Deus não vai selar isto desse jeito. Quando um grão de trigo cai na terra, não importa. Se aquele grão de trigo morre para si mesmo, ele não pode produzir um cardo para salvar sua alma. Um grão de trigo produzirá um grão de trigo com toda a certeza. E se somos semeados com a incorruptível semente de Deus, como ela pode produzir algo senão uma vida da vida de Cristo? O Espírito Santo guiando a igreja, a guia no poder da ressurreição de Jesus Cristo, e você está selado até o dia da redenção. Isso é a Bíblia. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Efésios 4:30. Agora, antes mesmo que o Espírito Santo tivesse vindo, ele foi selado antes mesmo que a dispensação gentia tivesse começado. Ele foi selado sob aqueles candeeiros de ouro. Tivemos um quadro para visualizar isto, lá atrás naquela era. Ele continuou lidando com eles através de Abraão, Isaque, Jacó, Davi, e prosseguindo através da idade das trevas que eles tiveram nos dias de Acabe, prosseguindo Salomão, assim por diante, até que saiu naquela condição morna. Mas um pouco antes dele ter fechado aquela dispensação lá, ele deu uma grande virtude do Espírito Santo aos judeus somente. Não ireis pelo caminho das gentes, mas ide às ovelhas perdidas de Israel. Certo? Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos descendentes de Deus. Ele disse, dou-lhes a vida eterna. Vida eterna vem da palavra grega zoe. Zoe é essa vida. Zoe é a vida de Deus. Se a vida de Deus está vivendo em você, produz uma vida piedosa, simplesmente tão certo como eu estou de pé nesta plataforma. E o homem que a tem não pode perecer, assim como Deus também não pode, porque Deus está no homem. Amém. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas tem a vida eterna.
Quem come a minha carne e bebe meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a sua palavra. Que consolação para o crente e que condenação para aqueles que rejeitam caminhar na luz. Está ficando quente, não está? Muito bem, isto é bom para vocês. O sermão O Selo de Deus foi pregado no dia 14 de maio de 1954.